Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos viajar pela história e conhecer algumas das invenções mais estranhas e geniais que o ser humano já criou. Prepare-se para se surpreender com ideias tão excêntricas e inovadoras que, em muitos casos, mudaram o rumo da história, mesmo que, no início, parecessem completamente loucas ou até sem sentido. Se você é fã de história, tecnologia ou simplesmente ama descobrir coisas curiosas, este vídeo vai te fascinar. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade que vamos trazer por aqui. Agora, vamos embarcar nesse mergulho nas invenções mais estranhas e geniais da história. Você vai se surpreender. O chapéu de dormir de Thomas Edison. Vamos começar com uma invenção curiosa que veio de ninguém menos que Thomas Edison, o famoso inventor da lâmpada elétrica. Mas, ao invés de iluminar o mundo, o que Edison propôs em 1910 foi o chapéu de dormir. Parece estranho, não é? Pois bem, o tal chapéu era um tipo de capacete que deveria ajudar as pessoas a dormir melhor. Ele tinha um dispositivo de estimulação elétrica leve, projetado para acalmar o cérebro e induzir o sono. Pode até parecer um tanto quanto excêntrico, mas Edison estava convencido de que o seu chapéu ajudaria a melhorar a qualidade do sono das pessoas, especialmente aquelas que sofriam de insônia. A ideia era inovadora, mas, convenhamos, bem estranha. Apesar de ser uma ideia à frente de seu tempo, nunca pegou, e o chapéu de dormir foi para o fundo das invenções bizarras de Edison. O banho de ar, ou a máquina de aeroterapia. Você sabia que, em algum momento da história, algumas pessoas acreditavam que um banho de ar poderia curar todas as doenças? Isso mesmo. No final do século XIX, o Dr. John Harvey Kellogg, isso mesmo, o mesmo nome da famosa marca de cereais, inventou um dispositivo maluco chamado máquina de aeroterapia. O aparelho consistia em uma câmara na qual a pessoa ficava dentro enquanto uma corrente de ar quente e seco circulava ao redor do corpo. O objetivo da invenção era melhorar a saúde das pessoas, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e até curar doenças respiratórias. Parece surreal, né? E, de fato, muitas pessoas tentaram usar esse banho de ar, mas a invenção logo caiu no esquecimento. Contudo, sua curiosidade permaneceu e Kellogg se tornou famoso por suas inovações em saúde e bem-estar. O carro que funciona com água. Agora, vamos para algo que parece mais um filme de ficção científica, mas que, na realidade, foi proposto como uma invenção completamente viável no início do século XX. O inventor, Charles Garrett, sugeriu a ideia de um carro que não usasse combustível comum, mas que fosse alimentado por água. A ideia era de que, através de um processo chamado eletrólise da água, o motor gerasse energia suficiente para o movimento do carro. O que torna essa invenção ainda mais maluca é que, segundo Garrett, esse carro poderia tornar os combustíveis fósseis obsoletos, criando um veículo sustentável e revolucionário. Embora a ideia tenha gerado um grande interesse na época, ninguém jamais conseguiu transformar essa teoria em realidade, e o conceito acabou sendo esquecido. Mas quem sabe, no futuro, essa ideia poderia ter um potencial enorme no campo automobilístico, não é? O Airship de Alberto Santos Dumont. Falando em invenções revolucionárias, quem não conhece o nome do grande Alberto Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação? Mas o que poucos sabem é que ele também se envolveu em invenções inusitadas, como o famoso dirigível, ou Airship, que em sua época parecia um projeto de ficção científica. Santos Dumont foi um verdadeiro visionário e tinha uma abordagem de tentar de tudo quando o assunto era voar. Em um dos seus projetos mais ambiciosos, ele criou dirigíveis que se moviam com grande precisão no ar. Mas a grande curiosidade é que ele estava sempre tentando inovar.
e isso incluía até criar aparelhos de navegação muito mais complicados do que a necessidade de sua época exigia. Embora muitas de suas invenções parecessem estranhas para os outros, algumas delas realmente ajudaram a transformar a aviação como a conhecemos hoje. O sofá que faz café. E quem diria que, em 1952, o inventor Henry J. Smith criou um sofá inteligente que fazia café sozinho? Isso mesmo! O sofá tinha um pequeno compartimento integrado com uma máquina de café. E ao pressionar um botão, o sofá preparava uma xícara fresquinha para o dono. O conceito era incrível, pois não só oferecia conforto, mas também praticidade para quem amava um bom café. Claro que, como muitas dessas invenções de sua época, o sofá que faz café nunca foi amplamente comercializado, mas sua ideia fez muitas pessoas imaginarem como seria a mobilidade inteligente. O telefone sem fio de Nikola Tesla. Nikola Tesla é conhecido por sua contribuição para a eletricidade e inovação. Mas sabia que ele também teve uma ideia que parecia completamente impossível para a época? Em 1901, Tesla anunciou que estava trabalhando em um sistema de comunicação sem fio, sem fios de cobre entre continentes inteiros. Compreende a magnitude disso? Comunicação global via ondas de rádio, algo que soa muito parecido com a tecnologia moderna que usamos hoje, como a internet e os smartphones. Embora seu sistema nunca tenha se concretizado da maneira planejada, o conceito de comunicação sem fio foi um verdadeiro marco na história. O exoesqueleto de Leonardo da Vinci. Falando em futurismo, imagine um exoesqueleto capaz de aumentar a força humana. Pois, em 1495, Leonardo da Vinci, o gênio da Renascença, desenhou o protótipo de um exoesqueleto de ferro que permitiria aos humanos levantar grandes pesos sem se esforçar tanto. Embora a tecnologia para criar algo assim só tenha sido desenvolvida séculos depois, Leonardo já visualizava essa tecnologia revolucionária em sua mente, provando que a genialidade humana pode ir além dos limites do tempo e espaço. E aí, pessoal, o que acharam dessas invenções estranhas e geniais? Às vezes, a linha entre o absurdo e o brilhante é muito tênue, e a história está cheia de exemplos de como ideias bizarras podem sim ter potencial de mudar o futuro. Algumas dessas invenções podem até parecer hilárias ou absurdas hoje, mas é exatamente essa criatividade que nos impulsiona para frente. E você, conhecia alguma dessas invenções ou tem alguma outra curiosidade sobre o mundo das invenções malucas? Comente aqui embaixo, deixe seu like e se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias curiosas sobre invenções e tudo o que há de mais surpreendente por aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.